Com certeza estão recordados o que aconteceu. Depois disto ter acontecido, nós na Inowave, que somos uma empresa tecnológica, achámos que devíamos ter que fazer algo por isto. Hoje toda a gente diz que a tecnologia é muito poderosa e nós temos uma responsabilidade de, com esta tecnologia que existe, contribuir para um mundo melhor. Estudos mostram que grande parte do problema que aconteceu teve a ver com a falta de informação na altura certa, no canal certo. E após vários brainstorms internos, o que é que fizemos? Decidimos fazer uma aplicação de notificações inteligente que, com base em informação geográfica, permite facilmente e rapidamente notificar as pessoas que estão numa determinada área geográfica. Desenvolvemos em parceria com a Microsoft, usando a Azure Cloud, e implementámos, e a aplicação hoje está disponível e está a ser usada para informar melhor as pessoas e colocar pessoas em situações de emergência a salvo. Mas a história não acaba aqui. Nós achamos e queremos evoluir a plataforma para um agente virtual inteligente que permita conversar em linguagem natural com pessoas em situação de emergência e que lhes permita, de maneira mais fácil, se colocarem em situações de segurança. Mudando aqui um bocadinho para a tecnologia hoje em dia, que está disponível, como disse, é bastante poderosa, mas nós achamos que a tecnologia tem que ser usada para o bem das pessoas. Se não for usado para o bem das pessoas, com impacto na vida das pessoas, não faz sentido. Sempre que existe avanços tecnológicos, os seres humanos têm medos e frustrações. É normal. Consegue imaginar o homem primitivo há milhares de anos atrás, como é que sentiu a primeira vez que raspou duas pedras e pegou fogo a uns ramos de árvore? Eu não consigo. Portanto, hoje em dia, mais uma vez, com as disrupções todas que estão a acontecer, os seres humanos têm medos, mas temos mais capacidade hoje em dia de controlar o uso da tecnologia. O ser humano já não é tão poderoso, não é o mais rápido, não é quem tem mais força no reino animal. Portanto, foi mais fácil perder essa ranking ou essa capacidade para as máquinas. Hoje é mais difícil porque, de facto, a inteligência é algo que nós, e de facto estamos no topo do reino animal. Portanto, é algo que não lidamos tão bem no nosso dia-a-dia. Portanto, nós acreditamos que os avanços que existem na área de Artificial Intelligence vão ser usados para aumentar as capacidades humanas e não para as substituir. Existem ameaças, existem questões que têm de ser resolvidas, éticas, por aí fora, mas nós acreditamos que nós, como seres humanos, vamos ser capazes de as usar para aumentar as nossas capacidades. Claro que existem áreas que não é tão fácil serem replicadas. Pois, as emoções ainda não são tão fáceis de serem replicadas, portanto ainda existem diferenças. Queria passar agora aqui um bocadinho para a parte de User Experience ou Customer Experience, como nós vemos, com dois exemplos concretos. Um desenvolvido por nós, um de clientes nossos e outro de uma companhia aérea americana. Mas antes disso, queria também dar conta que vê isso nos últimos 10 anos. Houve uma evolução enorme na parte de Customer Experience. Há 10 anos, qualquer produto que comprávamos vinha com um manual de instruções. Hoje, se vier, vocês deitam imediatamente o manual de instruções para o lixo. Houve avanços significativos na parte de gestos e com os smartphones e com outras aplicações, e mais recentemente com a parte de voz, que são avanços significativos na direção certa de a tecnologia se adaptar aos seres humanos e não o contrário, nós como seres humanos adaptarmos à tecnologia. Os dois conceitos que tenho aqui para mostrar, o primeiro na área de Smart Houses, portanto, imaginem que estão a chegar a casa ao fim de um dia intenso de trabalho, cheio de stress, e que
quando a casa detecta a chegada do carro, automaticamente abre o portão. Obviamente, quando entram em casa, a temperatura está certa. Está certa não porque programaram uma regra, porque já se sabe, a casa sabe qual é a temperatura certa. Imaginem que eu, sabendo o calendário da pessoa durante o dia e monitorizando os sinais vitais, consigo adaptar toda a experiência de utilização dentro de casa, à luz, ao ambiente, ao meu estado de espírito, sem eu ter que dar nenhumas instruções. Isto é o tipo de experiências que nós acreditamos de futuro fazem sentido. E imaginem agora também que automaticamente a comida que vocês preferem para aquele dia vos é entregue de maneira seamless. Algumas destas experiências já existem hoje em dia de maneira pontual, usando a aplicação A e B e despoletadas pelo utilizador. Nós acreditamos que uma experiência deste género tem que ser end-to-end, customizada, em contexto e o mais seamless possível, sem haver necessidade de interação. O outro exemplo já está nos Estados Unidos, é da Delta, podem ver online. Portanto, foi desenvolvido um conceito de um concierge que acompanha o viajante desde a altura em que sai de casa até a altura em que entra no avião e até ao momento de saída do avião. O que é que faz? Encomenda automaticamente um táxi, neste caso é um Lyft, vai monitorizando e controlando os tempos de chegada e do voo. Quando chega ao aeroporto, tem a capacidade de dar uma experiência de parallel reality, portanto, nos ecrãs públicos, dá informação específica para cada viajante, em contexto, portanto, sobre o voo dele, na língua que ele fala. Passa depois para dentro do avião, todas as preferências e configurações que o passageiro tem são automaticamente implementadas, de incomodar durante a comida, não incomodar. Passa também por configuração do sistema de entretenimento às preferências pessoais. Portanto, é toda uma journey end-to-end, seamless, em contexto, adaptada àquele consumidor neste caso. Portanto, nós gostamos mais de falar de Human Experience, mais do que Customer Experience. Portanto, e o que é o Human Experience? Portanto, é uma journey, tem que ser pensada end-to-end, tem que ser centrada no ser humano, tem que ser em contexto, portanto, tem que ser algo proposto na altura certa, no canal certo, no timing certo. E tem que ser positiva, empática e tem que ser o mais seamless possível. Vou-vos deixar aqui também com um filme que mostra um bocadinho o futuro que nós vemos, como vemos. What kind of future awaits us? The future of this planet depends on how we use and evolve technology. Sometimes we forget that human life just started. But time does not stop. Our evolution, our existence depends on innovation. We must continue dreaming, and innovation must move us closer to a better world. We believe that there are unlimited opportunities to innovate. We just need to put head and heart working together. It's not about technology. It is about what we do with technology and how technology helps us live better. When we improve people's lives, we change our own. InnoWave is working to create a world where people have a better life through the seamless use of our technology. InnoWave. Change lives through innovation. Para terminar, e voltando ao início, gostava-vos de deixar aqui um desafio. Nós temos aqui, junto nesta sala, um poder enorme, tecnológico, todos nós. E todos nós podemos fazer mais, um pouco mais, para o bem da humanidade. Gostava que vocês saíssem daqui com este desafio e que no vosso dia-a-dia
tentassem, imaginassem e fizessem coisas que possam, além do desafio tecnológico, ter um contributo positivo para toda a humanidade. Muito obrigado. Agora sim, estamos de volta. Continuam a ouvir-me, está tudo ok, faça sinal, boa. É uma estreia para todas as pessoas neste palco que hoje está nesta conferência. Obrigada ao Tiago Gonçalves que nos esteve a fazer a sua apresentação. Obrigada também à Microsoft por nos ter convidado para estar aqui hoje. E vamos começar com a apresentação da Sofia Tenreiro, da Galp. Muito boa tarde a todos. Confesso-vos que é a primeira vez, é a minha estreia nesta conferência em que acho que ninguém me está a ouvir, mas enfim, se começar a ver pessoas a dormir é bom sinal. Pronto, já vi, pelo menos há uma pessoa acordada. Falar de Customer Experience, na verdade, é um tema apaixonante. É um tema apaixonante porque hoje em dia nós todos somos clientes, nós todos somos consumidores e se não tivermos a paixão pelo consumidor e pelo cliente, se as nossas equipas não tiverem essa paixão, a verdade é que não vamos conseguir conhecer melhor o cliente, conhecer melhor o consumidor. E por isso nada melhor do que vos dar o exemplo da Galp. Na Galp nós temos, na Galp sendo nós um player internacional oferecendo o mix energético presente na vida de todas as pessoas e de todos os negócios, a verdade é que temos uma complexidade de realidades muito grande. Temos desde atividades de refinaria até atividades de exploração, produção, comercialização e nos últimos anos, e temos reforçado cada vez mais este investimento, atividades na produção energética de energias renováveis. E hoje, para falarmos de Customer Experience, a verdade é que resolvi trazer o exemplo da área que lidero, a área comercial. Esta área comercial demonstra a complexidade do mundo atual e, no fundo, a complexidade dos nossos negócios hoje em dia. Porquê? Porque, por um lado, temos clientes, por outro lado, clientes corporativos, temos consumidores, estamos presentes numa multiplicidade de países, Portugal, Espanha, 5 países em África e exportamos para mais de 50 países e temos negócios que vão desde betumes, gasolinas, gasóleos, eletricidade, renováveis, no fundo todos os negócios associados à energia e que levam a energia à casa dos nossos consumidores e dos nossos clientes. E por isso mesmo o que nós assistimos é uma multiplicidade de tendências que impactam os nossos clientes e os nossos consumidores. Desde logo, aquela realidade de que não há um papel estanque ao longo da vida de um cliente e do consumidor. Nós próprios, se pensarmos, muitas vezes somos consumidores e muitas vezes somos clientes corporativos da mesma marca. E é preciso ter uma abordagem diferente. Dou-vos o exemplo do cartão Galp Frota. Muitos de vós, espero, tenham o cartão Galp Frota convosco. E, no fundo, no cartão Galp Frota somos, ao mesmo tempo, clientes corporativos e, portanto, temos um determinado comportamento, queremos saber os nossos consumos, queremos saber o nosso plafond, se já o atingimos ou não, se estamos a ser eficientes, mas somos também um consumidor. Quando chegamos à loja, ao retalho, gostamos de consumir o café, gostamos de consumir o bolo rei, que é o bolo rei da Galp, passa a publicidade, caso não o tenham ainda conhecido. E, no fundo, acabamos por ter esta dicotomia de comportamentos. E as marcas, as equipas, têm de saber exatamente quais são os momentos em que cada cliente é consumidor, cada cliente é cliente corporativo. Por outro lado, também, o cliente quer ser especial. Cada um de nós quer ser especial. Quer que as marcas nos conheçam, quer que as marcas, através de Artificial Intelligence, Data Analytics, saibam exatamente o que é que nós somos, para nos conseguir entregar aquilo que nós esperamos, com uma qualidade irrepreensível, com um serviço irrepreensível. Dou-vos outro exemplo. Nós conseguimos, em tempo recorde, lançar o IMO, que é um tipo de fuel, de acordo com todas as legislativas, para conseguirmos, no fundo, ser mais amigos do ambiente e termos uma pegada de carbónica muito menor. E com esse IMO, com a entrega tão a tempo e com a qualidade que os clientes corporativos esperavam, conseguimos capturar muitos clientes internacionais que não encontraram noutra empresa que não a Galp esta entrega de qualidade atempada. Portanto, no fundo, estarmos à frente, sabermos quais são a legislação que nos espera e estarmos à frente e sabermos o que é que os nossos clientes procuram.
Isto é tanto mais importante quando os clientes valorizam e têm noção clara do que é o Customer Experience e têm noção de qual é a qualidade de serviço que esperam. Nós sabemos que 86% dos clientes preferem pagar um premium e ter uma Customer Experience superior do que ter, no fundo, o tratamento normal que conseguem ter com as marcas. E, por outro lado, também um dado importante é que hoje em dia já a Customer Experience é um fator diferenciador e é um dos fatores críticos de escolha pela qual os clientes escolhem uma marca versus a outra. Mais do que produtos têm, que serviços têm, é exatamente qual é a qualidade de serviço que têm. Isto é tanto ou mais importante no mundo em que há estas tendências todas a acelerar cada vez mais. Tendências de consumo, como por exemplo a questão da eficiência energética. Nós temos de estar à frente, temos de perceber o que é que os clientes querem e estar a investir. Por exemplo, em termos de eficiência energética, em termos de mobilidade elétrica, foram vendidos mais 126% de carros elétricos do que no passado, do que no ano anterior. Isto significa o quê? Significa que os consumidores estão a mudar de hábitos e significa que uma empresa que tradicionalmente era uma empresa de oil tem de estar, sem dúvida, atenta a estes comportamentos, atenta a estas tendências para se inovar e para acelerar. E por isso estamos a acelerar não só na mobilidade elétrica, mas também na mobilidade moderna. E como é que isto se traduz no dia-a-dia do trabalho das nossas equipas? Por um lado, as nossas equipas têm de se focar no cliente. Isto é um bocadinho um chavão e todos nós sabemos que temos de nos focar no cliente, mas na verdade, no dia-a-dia, o que temos de garantir e temos a coragem de questionar as equipas e de perceber se aquilo que está a ser implementado, as iniciativas, as campanhas, os projetos, se realmente estão a endereçar uma necessidade, uma tendência que parte do cliente e do consumidor, ou se estão a responder a uma necessidade da empresa, porque a maior parte das vezes nós estamos a olhar para dentro e não estamos a endereçar o que o cliente quer e não estamos a olhar para todos os muitos estudos de mercado, toda a data analytics que temos disponível e endereçando o cliente para fora. Por outro lado, temos também de perceber com esta data analytics que há uma oferta que tem de ser o mais personalizada possível. No mundo com tanto ruído, nós precisamos de conseguir entregar em cada momento aquilo que o consumidor e que o cliente precisa e entregar no momento certo, com a qualidade certa. E também construir uma confiança que vai para além da entrega, uma confiança que vai se estabelecendo ao longo do tempo e que nos vai permitir a nós sermos uma love brand. Mas este fator humano, este trabalho que fazemos no dia-a-dia e que é cada vez mais importante, eu acho que no mundo em que é cada vez mais tecnológico, o fator humano nunca foi tão importante. No fundo, as nossas pessoas perceberam o impacto que têm, as nossas pessoas perceberem que têm de desenvolver competências muito superiores, muito diferentes daquelas que tinham no passado e estar constantemente em aprendizagem. A tecnologia também nunca foi tão importante. E a tecnologia aqui aparece essencialmente em três grandes áreas. Por um lado, para surpreender e para melhorar o customer experience dos nossos consumidores e dos nossos clientes, porque claramente o efeito wow é cada vez mais importante no mundo onde a nossa concorrência muitas vezes não é aquela que tradicionalmente era. Por outro lado, além do surpreender, da Customer Experience, a tecnologia também tem um papel cada vez mais importante em termos de operações, em termos de modelo de negócio. E se nós pensarmos no modelo de negócio que hoje nós todos estamos habituados, é o modelo da subscription. A forma como nós pagamos o Netflix, a forma como nós pagamos as contas da água, da luz, do gás, enfim, todas as contas que nós, e as contas que vamos adquirindo e que vamos aderindo, são muito em modo subscription. Portanto, mesmo as indústrias mais tradicionais têm de pensar como é que vão mudar e como é que vão aderir a este novo modelo de negócio, porque é um modelo de negócio que os clientes estão habituados. E isso não acontece se não tivermos plataformas robustas, se não tivermos sistemas que realmente são importantes e que nos dão esta informação atempadamente. E por último, o terceiro ponto para o qual a tecnologia é muito importante tem a ver também com a forma como nós colaboramos. Ou seja, se eu pensar na unidade comercial da Galp, com mais de 4.000 pessoas, espalhada por tantos países, se nós não usarmos as ferramentas tecnológicas de colaboração para quebrarmos os silos, para conseguirmos garantir que a informação flui em tempo real, que as decisões se tomam de forma rápida, de forma ágil, a verdade é que não conseguimos ser mais rápidos do que a mudança do mundo que está fora da nossa empresa. Portanto, sem dúvida que todas estas ferramentas que existem colaborativas, de real time, são cada vez mais importantes
importantes neste mundo volátil. E um quarto pilar, que não podia deixar de falar dele, que é a cibersegurança. A verdade é que este tema é um tema que hoje em dia é da nossa responsabilidade, a responsabilidade de cada um de nós. Muitas vezes pensa-se que é da responsabilidade do CEO, mas a verdade é que cada um de nós tem a responsabilidade de garantir não só a proteção dos assets e garantir que os projetos onde estamos a trabalhar estão protegidos, mas também toda a proteção de tudo o que nós tocamos, a nível profissional e a nível pessoal, e garantir que esta cibersegurança, em termos de educação, de formação, é passada também para as nossas equipas. Isto tudo muitas vezes pensamos que é um bocadinho futurologia e que vamos ter tempo de adotar todas estas ferramentas tecnológicas, mas a verdade é que o futuro já está hoje e a verdade é que nós temos de nos conseguir evoluir, conseguir adaptar, conseguir reinventar muito rapidamente. E por isso é que, continuando a dar o exemplo da Galp, temos por um lado não só toda esta renovação em termos de fontes de energia renováveis, como anunciámos na semana passada a aquisição de uma empresa em Espanha, produção solar, e portanto hoje em dia somos o maior produtor solar da Península Ibérica. Por outro lado, a aposta em mobilidade moderna, não só mobilidade elétrica, mas conseguindo oferecer uma proposta end-to-end a todos os nossos consumidores e clientes, porque hoje em dia o mundo é híbrido, o mundo é de multi-energia e, portanto, os consumidores e os clientes apostam muito ainda em combustíveis fósseis e cada vez mais noutro tipo de energias, e é preciso estar lá e estamos a investir cada vez mais, mas também, por outro lado, trazermos todas as tendências que estão a acontecer e antecipá-las em termos de user experience. Trago um exemplo também das lojas que já lançámos em Espanha, lojas que garantem que têm uma maior modernidade, conceitos diferentes, uma atenção diferente e que são, enfim, no fundo, funcionam como um destino diferente para os consumidores que aí vão e que muitas vezes vão já a estas lojas sem ser apenas para abastecer o seu carro. Mas, por outro lado, também toda a experiência. E experiência esta que, volto a dizer, tem uma componente muito grande de tecnologia. Temos de conseguir perceber como é que toda a experiência omnichannel tem em conta a informação que vamos recebendo de data science, mas também através do machine learning, como é que nós conseguimos prestar este serviço cada vez melhor aos nossos clientes, mas também o fator humano. E aqui é muito importante conhecermos muito bem o nosso cliente. Dou-vos um exemplo de um pormenor que era um dos maiores pain points que tínhamos na venda de garrafas de gás em casa, que só descobrimos quando implementámos um Voice of the Customer. Descobrimos que os clientes se incomodavam por receberem uma garrafa dentro das suas casas toda cheia de pó e suja. Então, com introduzindo um simples passo no processo de entrega, que era uma limpeza com um pano, conseguimos aumentar enormemente a satisfação dos clientes com um simples passo e que não teve de aumentar custos, não teve de implicar formações, que foi algo que foi apenas conhecido através do Voice of the Customer e, portanto, é algo que temos cada vez de estar mais atentos. Por isso, o futuro é já hoje. E temos sem dúvida que acelerar e temos sem dúvida desenvolver esta paixão pelos nossos consumidores, pelos nossos clientes, conseguindo valorizar o fator humano que nunca foi tão importante e conseguindo aliar a tecnologia que funciona como enabler e funciona como acelerador de toda esta inovação que está a acontecer. Obrigada. Obrigada, Sofia. Se calhar depois passa para a Isabel. Sofia, antes de passarmos aqui para a Isabel Vaz, eu estava a ouvir a sua apresentação e tudo isto, quer dizer, a Galp atua num setor muito tradicional, não é? E o futuro é hoje. Toda a velocidade com que a tecnologia e a inovação se apresentam hoje em dia e que tantas mudanças obrigam dentro das empresas. A Sofia falou na constante aprendizagem de toda a gente dentro da empresa. Onde é que a Galp enfrenta as suas maiores resistências? Ao avançar a esta digitalização, a esta inovação tecnológica que de repente vai transformar a vida empresarial? Acho que as maiores resistências que existem hoje em dia nas empresas são as resistências culturais. Precisamente são as nossas pessoas que ainda não se aperceberam que o mundo está a mudar e que precisam, não só por uma questão profissional, mas acima de tudo uma questão pessoal, da sua própria carreira, do seu próprio desenvolvimento, de aprender competências novas. Portanto, eu acho que a maior barreira é acreditarmos que o sucesso que nos trouxe até hoje vai ser o sucesso que nos vai continuar a permitir, aliás, o que nos permitiu ter o sucesso
sucesso até hoje é o mesmo que nos vai permitir ter sucesso no futuro. Isso, para mim, é a grande barreira que as empresas estão neste momento a enfrentar. Portanto, implementar toda esta noção de flexibilidade, não é? Aos tempos que correm. E arriscar. E arriscar. Obrigada, Sofia. Obrigada. Isabel, agora o palco é seu. Isabel Vaz, CEO da Luz Saúde. Olá, boa tarde a todos. Nós hoje já ouvimos aqui vários exemplos do setor do trabalho, que é um setor absolutamente fascinante. Temos há bocadinho o Henrique Martins e a Cristina, que já vos deram um bocadinho o flavor do que é que se está a passar. Retinha também uma mensagem importante que eles passaram há pouco. Nós somos um setor que, apesar de grande inovação e talvez um dos setores onde mais inovação clínica e tecnológica existe, também somos um setor tremendamente conservador e muito baseado para implementarmos uma determinada tecnologia. Os médicos, os profissionais de saúde têm que estar muito seguros que efetivamente essa tecnologia se vai traduzir em melhoria nos tratamentos ou no diagnóstico ou nas estratégias terapêuticas. E de facto era isso um bocadinho que eu gostaria de começar por dizer, é que há uns anos atrás, há cerca de 10 anos, não é preciso ir muito mais longe, falar em tecnologia na saúde tipicamente ou eram novos fármacos, que nós tínhamos que saber gerir bem a sua aplicação com a indústria farmacêutica, ou tipicamente estávamos a falar das grandes máquinas, uma ressonância, uma TAC, era sempre a mecânica, era uma inovação que eu diria da era mecânica, ou a própria robótica por aí fora. Nos últimos anos, e devido ao grande crescimento que temos com a despesa com a saúde em todos os países desenvolvidos, é preciso ver que a população mundial cresce a um ritmo de cerca de 70 milhões por ano, e cada vez vivemos mais, precisamente porque nós somos cada vez capazes de tratar doenças que de antes eram morte certa, hoje são doenças crónicas, não é preciso ir mais longe. Hoje a oncologia, hoje o cancro é uma doença considerada crónica. Aliás, um dos grandes dramas hoje dos sistemas de saúde é pensar como é que se vai, no fundo, lidar com os sobreviventes de doenças que de antes morriam e que agora, de facto, sobrevivem. O cancro, graças a Deus, é uma delas. Isso, no fundo, está a trazer grande pressão sobre o sistema e sem precedentes no passado, uma importância brutal em nós sermos mais eficientes e em fazermos aquilo que se chama uma medicina baseada no valor. Ou seja, não fazermos nem mais coisas do que os doentes precisam e fazermos as coisas certas. E, portanto, isso hoje faz com que o conceito de inovação tenha que ser pensado não numa lógica só muito tecnologia médica, mas de facto transversal a toda a cadeia de valor do setor. E, efetivamente, nós hoje temos que pensar em inovação naquilo que já era tradicional para nós, na transformação da forma como prestamos cuidados de saúde, mas também, e uma das áreas mais fundamentais, na maneira como é que nós, através da tecnologia, alteramos a forma como os consumidores se comportam, e temos coisas, aqui é absolutamente dramático, aquilo que nós hoje chamamos as epidemias do estilo de vida, e nós que em Portugal somos conhecidos, e muito bem, por ter um dos melhores sistemas de saúde do mundo, precisamente porque é um sistema universal onde não se faz qualquer diferença o facto de termos ou não dinheiro para nos tratarmos, e isso coloca-nos, bem como à semelhança dos países da União Europeia, à frente na qualidade dos nossos serviços de saúde, mas efetivamente temos, por exemplo, um dos piores rácios em termos de taxa de diabetes que nos compara com os Estados Unidos ou com a Turquia. Isso tem a ver porque, efetivamente, a tecnologia hoje tem que nos ajudar a ter maior literacia por parte da nossa população, mas também ajudar as pessoas a gerir em self-care as doenças crónicas, porque isso é, de facto, hoje uma coisa absolutamente dramática na pressão do dinheiro que tem que existir para os sistemas de saúde. E, finalmente, e do lado agora da prestação que eu represento, nós, como em qualquer outro setor, e apesar de às vezes uma geração, enfim, mais do passado, os médicos reagiam um bocadinho contra aquilo que eu vou agora acabar de dizer, mas objetivamente os hospitais são uma sequência de processos. Na realidade, os hospitais são uma das fábricas mais bonitas que se pode gerir e também mais complexas, porque contrariamente o que nós produzimos são doentes
no mínimo, diagnosticados ou tratados. E estes doentes, essa matéria-prima fala, tem opiniões, e cada um de nós é um ser único e irrepetível. E, portanto, é uma fábrica tremendamente mais complexa de gerir do que uma fábrica tradicional, em que a matéria-prima tipicamente não emite grandes opiniões, só os operários. E nós aqui temos tudo. E digamos que isto é uma das coisas mais fantásticas para quem trabalha neste setor. Mas, portanto, o grande terceiro nível de inovação hoje é a aplicação de toda a tecnologia na indústria 4.0, neste caso aplicada à indústria hospitalar. Nós hoje na Luz Saúde trabalhamos essencialmente com 7 processos de assinatura que nós estamos a rever do ponto de vista de reengenharia de processos à antiga. Isso continua a ser uma verdade universal, e estamos a rever vários processos, os mais importantes para a nossa organização. Assinalo aqui a vermelho o mais importante de todos, que é a prestação de cuidados de saúde, que na realidade são roteiros complexos de como é que se trata um doente, e que hoje cada vez é mais complicado fazer, porque hoje as intervenções diagnósticas são multidisciplinares, são tremendamente complexas, as doenças são muito complexas de perceber, de diagnosticar e de tratar, os fluxos interdisciplinares são cada vez também mais complexos, e portanto isto para um engenheiro é talvez dos setores mais magníficos para se poder trabalhar. E, obviamente, também um dos processos de assinatura, como aqui a Sofia também já referiu, a verdadeira paixão por, no fundo, aquilo que é o objetivo final que todos temos que ter, que é os nossos doentes, no nosso caso, os nossos clientes, que são pessoas normalmente, nem sempre, mas que são pessoas doentes e que têm que ter o máximo do respeito da nossa organização, porque são pessoas que nos confiam o seu bem mais precioso, que é a sua saúde, em alturas em que estão em tremendo estado de vulnerabilidade. Ou seja, eu quando escolho a Galp não estou vulnerável, sei muito bem o que é que estou a fazer, sei escolher, e portanto tenho aqui uma relação mais ou menos de igual para igual com a empresa. No nosso caso, nós temos uma tremenda responsabilidade, porque as pessoas que nos procuram tipicamente estão em estado de vulnerabilidade, o que nos dá uma responsabilidade do ponto de vista de missão e de organização e de ética organizacional tremendamente superior. Eu peço desculpa aos outros setores, mas de facto é completamente diferente. As ferramentas que estamos a usar nesta reengenharia de processos, enfim, se nós há uns anos tipicamente usávamos a reengenharia típica de redução da eficiência dos lean processes, hoje em dia, obviamente, estamos a utilizar todas as capacidades que temos à disposição em termos de digitalização, de automatização dos processos, de outsourcing daquilo que efetivamente não é o nosso core fazer, e deixaria para o fim, talvez, aquela que é a tecnologia que mais impacta e vai ser absolutamente avassaladora, no bom sentido, penso eu, dos nossos processos, que são a capacidade analítica de processamento de dados, em que está aqui, obviamente, incluída a inteligência artificial. Pensem só que para nós salvar um coração é prever, nós costumamos dizer, tempo é músculo, tempo é cérebro, no caso de um AVC, tempo é, por exemplo, prever que se possa morrer de uma sepsis. Sepsis, que é uma coisa que mata em 50% dos casos. Portanto, podem perceber facilmente que tudo aquilo que a analítica avançada nos possa trazer em termos de análise preditiva, em primeiro lugar, e depois também perspectiva, para nós vai mudar radicalmente a forma como se praticam cuidados de saúde nos nossos hospitais. Enfim, o Hospital da Luz em Lisboa, que temos a honra de agora ter duplicado de dimensão, já éramos e agora mais do que nunca somos de longe o maior hospital privado em Portugal. Temos hoje cerca de 450 camas, qualquer coisa como 16 salas operatórias, tudo equipado com a melhor tecnologia que existe no mundo. Somos parceiros, aliás, passo a publicidade também hoje do meu host, da Microsoft, onde estão a ser aplicadas algumas das melhores tecnologias a nível mundial como piloto de teste neste sentido. Um hospital tremendamente moderno, onde, para além daquilo que é normal num hospital, investimos qualquer coisa como 20 milhões num dos maiores centros de formação, de investigação e inovação no nosso país, e que vai abrir dentro de, penso que menos de um mês. Enfim, e passaria agora
pedi à Régia que passasse, enfim, aquilo que estamos a fazer a nível daquilo que é mais importante, como eu disse, que é a digitalização da experiência dos nossos clientes. Pedi à Régia se pudesse passar. Estamos aqui com um problema técnico. Estamos com um problema tecnológico. A precisar de ajuda para passar aqui o resto da apresentação da Isabel Vaz. Mas, Isabel, enquanto não solucionam... Enquanto não se passa, exatamente. Há aqui uma coisa, só estava a ouvi-la e estava aqui a pensar. Acha que é porque nós hoje em dia temos tudo isto, não é? Do Big Data, da inteligência artificial, do Machine Learning, e que já está e que pode estar ainda mais ao serviço dos profissionais de saúde. Acha que é utópico? Porque existem várias teorias que apontam que este será o cenário ideal. Mas acha que nesta fase em que nos encontramos é utópico ou já é possível pensarmos que eu, Ana Pimentel, hoje se der entrada num hospital e com todo o meu histórico, com todos os dados que têm sobre mim, com a indicação do meu estilo de vida, dos meus hábitos diários, conseguirem prever com exatidão o tipo de doenças que eu vou ter, o tipo de doenças, quando, em que fase da minha vida. Isto é utópico ou já estamos mesmo a caminhar para que isto aconteça? Eu acho que não é utópico. Acho que estamos a caminhar para isso. Aliás, o sonho de nós prestadores e também, enfim, da Pharma é termos aquilo que se chama o Digital Twin de cada um de nós, com o intuito, efetivamente, de poder prever comportamentos que possam condicionar a que nós não cheguemos sequer a ter a doença. Isso não é utópico. Hoje, enfim, a capacidade que hoje temos analítica, não só as análises per si, mas por outro lado a capacidade de hardware que hoje nos permite de facto conseguir esse conjunto de análises não é uma utopia, já está a acontecer e nos próximos 10, 15 anos não tenho a mais pequena dúvida que vai ser assim que nós prestamos cuidados de saúde. 10, 15 anos, portanto, estará... Não, a piada disto é que realmente a tecnologia está de facto a avançar de uma forma absolutamente avassaladora relativamente ao passado. E, portanto, mas aqui é quase como se, não é? Aqui é quase como se, de repente, o prestador, o profissional, o médico, acaba por ser um auxiliar quase à tecnologia, aqui. Será que vamos ver, nós engenheiros costumamos dizer, enfim, parafraseando o nosso presidente do Instituto Superior Técnico, que é assim: se você tem uma coisa chata, tem um trabalho chato, cuidado, porque esse trabalho vai ser substituído por um computador. Nos cuidados de saúde nós temos uma coisa fundamental, além disso que podem ser tarefas repetitivas, temos uma coisa que se chama o cuidar da pessoa e cada um de nós é um ser irrepetível. E isso os médicos nunca vão deixar de ter o valor, nem os enfermeiros, nem por aí fora. Agora, se temos coisas chatas para fazer, as coisas chatas vão ser substituídas. Pelas máquinas. Não tenho a mais pequena dúvida. Dará mais liberdade depois aos profissionais de saúde para poderem atuar noutras áreas. Acho que o que vai permitir aos profissionais de saúde atuarem com mais segurança, atuarem mais cedo, e a tecnologia vai ser de facto uma ajuda e há que não ter medo disso. Eu acho que já temos o nosso problema resolvido, portanto... Estão a ouvir? Estão a ouvir a apresentação? Não, também não. Eu estou a gostar muito desta dinâmica. Nós estamos a ouvir. Bom, então basicamente eu posso ir fazendo a descrição. Isto que estamos a dizer é que os nossos clientes hoje basicamente podem aceder ao hospital através da app, podem aceder a consultas digitais, a videoconsultas, podem fazer a sua admissão no hospital, podem pagar, podem marcar, podem consultar os seus exames. Portanto, basicamente, no nosso telemóvel, podem aceder na totalidade da sua experiência ao nosso hospital. Outra questão que também estamos a fazer também com muito sucesso é todo o serviço de segunda opinião. Hoje o cliente pode submeter às nossas equipas toda a informação médica que tenham tido em qualquer hospital, em qualquer parte do mundo, podem pôr isso na nossa app, pedir uma segunda opinião e têm um conjunto de especialistas do melhor que há no nosso país, que dão uma opinião que é transmitida ao doente ou ao médico do doente, se for o médico a pedir, de forma multidisciplinar e que é comunicada também via o seu telemóvel. Enfim, o conjunto de coisas que já estamos a fazer para melhorar a experiência de saúde dos nossos doentes. Obrigada. Obrigada, Isabel.
E agora passamos para o nosso último speaker, António Casanova, da Unilever. Boa tarde. Não faço. Bem, presumo que estejam a ouvir, se estavam a ouvir as outras pessoas, presumo que também estejam a ouvir a mim. A Unilever este ano faz 90 anos. Tem 90 anos que se juntaram duas companhias, uma holandesa que era as Margarines Uni e uma inglesa que era Lever Brothers. De facto, as duas companhias que a constituem eram mais antigas, tinham cerca de... Cada uma delas já teria feito mais de um século. São companhias do final do século XIX. E se alguma coisa fez sobreviver estas companhias 120 anos e pensar nos próximos 120 anos, não é tanto a espuma dos dias da tecnologia, mas centrámos-nos sempre na forma como esta espuma tecnológica impactou o consumidor. E, portanto, sobrevivendo sempre, centrando-nos naquilo que para nós achamos que é o centro de toda a nossa forma de fazer negócio, que é conhecer o consumidor melhor do que ninguém. E esta época nova põe também outra vez este desafio, no sentido de como é que será que estas tecnologias que hoje em dia aparecem impactam a forma como o nosso consumidor pensa sobre ele mesmo, como é que interage com os nossos produtos e, portanto, como é que nós devemos modificar a nossa forma de fazer negócios. Se há uma que é especialmente relevante nesta lógica toda, é que o consumidor hoje em dia, das muitas coisas que lhe aconteceram pelo menos três que são super relevantes. A primeira é que as pessoas passaram a ter acesso a toda a informação. Portanto, hoje em dia os nossos consumidores têm acesso a uma quantidade de comparações, conhecimento sobre os produtos, onde é que eles são fabricados, como é que eles são transportados, que matérias-primas é que contêm e de onde é que essas matérias-primas vêm, whatever, que nunca tiveram antes. A segunda é que os nossos consumidores começaram a crescer com a ideia de que eles têm uma palavra a dizer nas atitudes da sociedade. São capazes, através das redes sociais, através dos comentários que postam, são capazes de intervir e são capazes de influenciar. E se no passado os consumidores não tinham esta capacidade de interface com as grandes companhias, hoje em dia têm. Há 20 anos, os consumidores, quando queriam falar connosco, escreviam-nos uma carta ou telefonavam para o call center da altura, ou eventualmente queixavam-se na loja onde o produto tinha sido comprado. Mas não havia um interface direto com milhões de consumidores. Havia uma interface com, sei lá, se recebêssemos 10 mil chamadas por ano, era o máximo, não recebíamos, mas se recebêssemos 10 mil chamadas por ano e 1000 cartas, era o máximo que recebíamos. Portanto, tudo o que nós fazíamos com o consumidor, fazíamos por interposta pessoa, fazíamos através de estudos de mercado, tentando nos conhecer, mas não tínhamos esta noção de que os consumidores nos podiam impactar e de que as suas opiniões podiam ser expressas e que tinham, enfim, um microfone para o mundo inteiro. A terceira é esta necessidade também atual de que todos nós queremos ter um impacto positivo no planeta. Cada consumidor sente que tem uma necessidade para com o mundo, sente que gosta de expressar esta necessidade, sente que gosta de dar opiniões, sente que gosta de ter, de contribuir de alguma forma para aquilo que se passa à sua volta. De alguma forma, esta ideia de que cada consumidor gosta de ser protagonista das suas próprias histórias. E de todas estas juntas tornam as companhias muito mais transparentes e tornam, porque os consumidores gostam de saber o que é que as companhias fazem, esperam que as companhias, tal como os consumidores, sejam forças para o bem, sejam, portanto, estas force for good. Os consumidores querem que as companhias tenham um impacto positivo no planeta, que as suas marcas, que a forma como fazem negócio, tenham um impacto positivo tal como eles querem tê-lo. Eles não perdoam a companhias que não acham que fazem o bem. E hoje em dia sabem muito sobre todas as companhias. E têm, como todos nós temos a noção, dezenas de situações onde as companhias não foram capazes de se pôr
em determinados momentos do tempo, ao nível daquilo que os consumidores esperavam delas, e o que é que aconteceu no sentido de queda de vendas brutal, rechaço dos seus produtos. Tivemos um exemplo que há um mês, 2 meses em Portugal, sobre um fabricante de vinhos que fez um comentário inapropriado na televisão e no dia a seguir havia pessoas a tirarem os vinhos deles da prateleira e restaurantes que já não punham aqueles vinhos à venda. Quer dizer, as respostas dos consumidores a este mundo transparente são muito imediatas. Para nós, isso leva a que que a nossa companhia tenha que ter uma lógica sobre como é que se quer posicionar no mundo e tem que ter a certeza que em cada momento do tempo, em cada um dos seus interfaces, em cada uma das partes do seu modelo de negócio, tem que demonstrar e cumprir esta lógica que quer ter e mais do que quer ter, que anuncia para ter a certeza que tem sempre. A Unilever existe para tornar a vida sustentável uma coisa corriqueira. Okay? Nós queremos que, pela nossa existência como companhia, a sustentabilidade se torne factível na vida de todas as pessoas. E, portanto, queremos que, como companhia, todos os recursos que consumimos no planeta sejam repostos para já e no futuro sejam mais do que repostos. Ou seja, cada vez que extraímos alguma coisa que não é renovável, que a conseguimos repor em mais do que tiramos do planeta. E para fazer isto, temos que fazer isto através da forma como os nossos consumidores, daquilo que os nossos consumidores consomem e a forma como usam. Porque, para terem uma noção, cerca de 90% do impacto ambiental da nossa indústria não é tida na extração e transportes dos produtos, é tida no consumo dos produtos dentro de casa. Para dar um exemplo, o problema quando tomam duche não é a quantidade de shampoo ou a quantidade de gel duche que usam, mas o facto de aquecerem água a 40 graus e consumirem alegremente 100 litros de água, a tomarem um duche que em média demora entre 7 e 9 minutos, quando se sabe que esse duche podia ser tomado entre os 30 e os 35 graus e deveria durar entre 2 minutos e meio e 3 minutos. Okay? E, portanto, não é tão importante o óleo de palma, etc., que se usa na fabricação do shampoo ou do gel duche ou do sabonete, mas muito mais ter a certeza que os consumidores usam esse produto da forma que é menos impactante possível para o mundo. Portanto, temos a responsabilidade por aquilo que fabricamos, mas também sentimos a responsabilidade pela forma como os nossos produtos são usados. Se este é o nosso propósito, então também temos uma segunda lógica. Acreditamos que só companhias com propósito é que são companhias que sobreviverão. Que os consumidores a prazo não irão suportar na sua existência, no seu dia-a-dia, e suportar no sentido de apoiar e consumir, companhias que eles veem ou que eles julgam que não têm um impacto positivo no mundo. E, portanto, só companhias com propósitos e propósitos positivos é que são companhias que se manterão vivas. E isto é talvez o primeiro exemplo de como é que nós pensamos o nosso propósito. Temos outro problema. Agora... Já está. A Unilever faz o bem. Cada mordida, cada lambida, cada apertada, cada escovada, cada rebolada, cada batida, cada dia. Cada Dove ensina a menina sobre autoestima. Cada homo contribui para um planeta mais sustentável. Cada um faz o bem. Unilever. Se isto é verdade para a companhia como um todo, é sobretudo impactante para as suas marcas, porque no fim do dia o que nós fazemos companhia é tocamos os nossos consumidores não através daquilo genericamente que fazemos, mas aquilo que cada uma das nossas marcas interage. De todas essas, para já, uma das marcas que mais vende no mundo, portanto, que vende acima de $1 bilhão, que normalmente é uma marca
É um traço importante para marcas. E provavelmente a primeira de todas as marcas que enunciou e tentou agir como propósito é a Dove. E Dove tinha um propósito super simples, tinha e tem um propósito super simples, que é um propósito de aumentar a autoestima feminina. E porquê? Porque se chega à conclusão que um número muito pequeno das mulheres totais, quando inquiridas, menos de 20% das mulheres, eu acho que o número é à volta de 12, 13%, só 12, 13% das mulheres é que se sentem bonitas. E o que é facto, e que se sabe, é que a capacidade de impactar, e portanto isso impacta a sua autoestima. E a sua autoestima é super importante, como qualquer outra pessoa, é super importante para a forma como eles conseguem apresentar-se em sociedade, fazer valer os seus pontos de vista, tornarem-se visíveis. E, portanto, a lógica é, subindo a autoestima feminina, sobe-se o impacto que metade da população tem no mundo. E foi esta é a lógica que Dove usa no seu dia-a-dia. Girl, you're so young, but you see everything. What if we could show you a vision of beauty where no woman or girl were excluded? Where fitness comes in all sizes. Where all hair is professional. Onde toda a pele é bonita. Where we're shown exactly the same as everyone else. Что женственность может быть сильной. Where beauty isn't binary. Donde mis canas se ven fantásticas con rojo. Because if we show you a world where every woman is seen, then girl, you'll show us all. I think it's like really important that there's at least one kid who can like see themselves in me. People have this idea that you have to be brave to be who you are. It would mean so much not to be seen as different. I'm glad that some little girl is going to see me and think, I could run that boardroom. A lógica aqui é de que o estereótipo de beleza é demasiadamente e desnecessariamente curto. Não foi esse, o estereótipo de beleza que temos agora não era aquele que existia na Idade Média, seguramente não era aquele que existia no princípio do século XX, não era aquele que existia há 20 anos e, portanto, nunca houve historicamente, nem há por necessidade um único tipo de beleza. Há imensos tipos de beleza. Okay? E não podemos definir beleza a um estereótipo super curto, porque isso leva a que quem não cumpre esse estereótipo super curto se sente, não sempre, mas se sente muitas vezes, em déficit sobre a beleza. Enquanto que isto não tem nenhuma verdade nem científica, nem histórica, nem de qualquer outra raiz. E uma das formas de alcançar este propósito é alargar aquilo que mostramos repetidamente como sendo o estereótipo de beleza. E quem o pode fazer é uma marca, uma companhia que é um dos maiores anunciantes mundiais. E, portanto, queremos, em todos os tipos de beleza e de interação, em beleza no caso de Dove, mas há outras em que é tipo de interação, tirar estereótipos para aumentar aquilo que se considera que podem ser tipos de beleza, tal como tirar estereótipos em que, por exemplo, só as mulheres é que lavam a louça, como verão muitas vezes nos anúncios, ou só as mulheres é que põem a roupa a lavar. E verão hoje em dia, noutro contexto que não Dove, imensos dos nossos anúncios, onde estes estereótipos não são usados, para usar assim.
Portanto, se esta é a lógica para a companhia, se esta é a lógica que queremos que cada uma das nossas marcas use, esta lógica também tem que estar presente em cada um dos nossos colaboradores. E esse, então, é o tal fecho do círculo. Queremos isto para a companhia, queremos isto para as nossas marcas, queremos isto para cada uma das nossas pessoas. 70% of women still say they do not feel represented in either media or advertising. You can't be what you can't see. Dove is proud of what we've done in our advertising, showcasing a broad diversity of women, but we know that it's not enough, and we know that we can't do it alone. That's why we've partnered with Getty Images and Girl Gaze. What's so important about this particular campaign is that we've been able to highlight and photograph women and girls all over the world who don't generally get seen. As image professionals, we have the responsibility to authentically reflect society and to help trigger social change. Project Show Us is the largest stock photo collection of women created by women to challenge beauty stereotypes. If I can break the stereotype and change it one photo at a time, I will do it as long as I can. In a country like India, if you're gay, if you're bisexual, people will instantly judge you. But Monisha, she doesn't care. We want to see people that look like us and more than anything, being able to relate. I wanted to share with the world unique beauty. We're inviting you as media and advertisers to come and use this image bank so that we can represent a much broader view of how womanhood looks around the world today. Show us a world where all women and girls feel seen and represented. Portanto, em resumo, queremos que a companhia tenha um propósito, queremos que as nossas marcas, que são a forma como interagimos com o mundo, tenham um propósito. Queremos que cada uma das pessoas na companhia tenha um propósito que se identifique com esta força para o bem que queremos ser. E só isto é que torna o sistema perfeito. Porque não podemos ter pessoas que não tenham propósitos alinhados com as marcas que trabalhamos ou com a companhia onde estão. Esta lógica é uma lógica que só pode existir, só é permitida e incentivada por todas estas tecnologias e toda esta lógica que o mundo atual trouxe. Porque é permitida e incentivada pela enorme transparência que as companhias têm que ter, é permitida e incentivada e levada pela interação que hoje em dia conseguimos ter com os consumidores e por todo este manancial de to and fro que hoje em dia existe e que há 20 anos não tínhamos, quando seguimos uma lógica de negócio completamente diferente. Muito obrigado. Obrigada, António. Estava aqui a ouvi-lo e há aqui sempre uma pergunta que me fica na cabeça quando sobretudo falamos em marcas que estão ligadas ao consumidor de tantas formas e em setores tão distintos como aqueles em que a Unilever atua, não é? Que tem uma ampla gama de produtos disponíveis. O que é que leva à mudança? É o consumidor que leva as marcas a mudarem? São as marcas que levam os consumidores a mudarem atualmente, porque com a digitalização, com as redes sociais, com o imediatismo da tecnologia, que a tecnologia nos permite, é muito fácil, lá está, como o António dizia logo no início da apresentação, o consumidor reagir a uma marca. E como é que esta relação se faz? É o consumidor que leva a marca a reagir? É a marca que se antecipa? É uma mistura dos dois? Eu acho que é... Fiquei em eco. A nossa lógica é sempre que é o consumidor que leva à mudança. E posso dar dezenas de exemplos de coisas que nós gostávamos imenso que o consumidor fizesse, mas que não conseguimos que ele faça. Um dos exemplos mais típicos é as concentrações. Portanto, outro típico é o plástico. Temos todos a noção de que todos os detergentes, porque é normalmente uma das áreas mais fáceis de pegar, temos a noção de que os detergentes que transportamos e vendemos são muitíssimo menos concentrados do que poderia ser. E isso não é indiferente, porque uma maior concentração levaria
a muito menos matéria-prima, sejam químicos, seja papel, seja a muito menos transporte, a muito menos espaço ocupado em armazenagem, em prateleiras, etc. E, portanto, preferíamos, como indústria, que tudo o que se usa fosse muitíssimo mais concentrado do que é. Para dar um de muitos exemplos. O pequeno problema é que não conseguimos convencer o consumidor a fazê-lo. Os consumidores sistematicamente preferem produtos diluídos, porque têm a noção que sobredoseiam em produtos concentrados. E, portanto, é muito difícil convencê-los a usar produtos mais concentrados, apesar de ser muito mais barato, muito mais eficiente, tudo o resto. Outro exemplo super típico é o sal. Portanto, todos temos a noção que a quantidade de sal que se ingere é um exagero. Todos temos a noção de que deveríamos usar menos sal. Sistematicamente, nós tentamos pôr em autorregulação menos sal nos produtos que pomos ao dispor dos consumidores. Mas o que é verdade é que qualquer produto com mais sal ganha em testes cegos. Portanto, se puser testes cegos, produtos com mais sal e produtos com menos sal, os produtos com mais sal ganham genericamente. E, portanto, esta migração de produtos de mais sal para produtos de menos sal é terrivelmente feita. Portanto, do meu ponto de vista, não há dúvida. Se alguém influencia todo o modelo de negócio, é o consumidor. E depois nós seguimos e tentamos ir moldando este progresso, porque, obviamente, os níveis de concentração de hoje em dia são muito superiores aos que eram há 1 ou 2 décadas. Mas não conseguimos fazer estas coisas ao ritmo a que gostaríamos e a que faríamos se fôssemos nós, enfim, os únicos influenciadores do processo. O António brincava há pouco comigo a dizer, acho que nós não vamos ter muito tempo para fazer, para conversar. Peço desculpa. E a verdade é que temos 5 minutos, mas há aqui ainda 2 questões que eu gostava de colocar ao painel e de ouvir a vossa opinião, dos 3, que são de áreas tão distintas, acho que é aqui importante ter o vosso feedback. Um deles, uma das questões tem a ver com a privacidade, não é? Vivemos na altura dos dados, vivemos na altura da inovação tecnológica, uma coisa que não está tão... Agora com o RGPD, portanto, há uma tentativa de regular a quantidade de dados que estão disponíveis sobre cada um de nós, não é? Sobre todos os cidadãos, mas a verdade é que há muita confusão ainda, há alguma iliteracia, é um campo que ainda tem muito trabalho para dar. Como é que vocês, enquanto empresas, nos vossos setores, asseguram, não é, que todos estes critérios de privacidade de dados dos vossos consumidores, clientes, estão assegurados e, ao mesmo tempo, conseguem utilizar esses dados também, porque isso também é uma área de negócio e é possível, para otimizar os vossos serviços e também a experiência do consumidor. É aqui uma relação difícil de gerir. Quem é que gostava de começar a responder? Sofia, está aqui a olhar para... Pode ser? Posso responder. Eu acho que, por um lado, a tecnologia veio ajudar muito em termos do que da proteção que podemos dar aos dados. Não é? Independentemente do RGPD, eu acho que as empresas, e como disse o António, têm um purpose, não é? E as empresas, no fundo, as empresas que têm um purpose positivo, querem ter um impacto positivo na vida dos clientes e dos consumidores. Portanto, a tecnologia ajuda bastante, mas a tecnologia não é suficiente. É preciso que todas as equipas que trabalham com dados tenham também no fundo, essa sensibilidade, apesar de que a tecnologia deve ser o último gatekeeper que impede os abusos. Agora, há um tema e também usando um pouco o que já foi dito, que é o consumidor é que tem o poder de decidir se quer que a sua privacidade, ou seja, o que é a sua privacidade. E há estudos que mostram que os millennials e a geração Z, que têm, por exemplo, só pegando nesses dois segmentos etários, têm comportamentos muito diferentes em relação à privacidade. Os millennials não se importam dar a informação toda, por exemplo, que têm dentro do telemóvel, se em troca receberem Wi-Fi gratuito, a maior parte deles. A geração Z já é uma geração mais nova e que tem um cuidado com a privacidade muito grande. Portanto, aliás, eu li um estudo que a maior parte da geração Z preferia dar toda a sua informação relacionada com a sua privacidade, toda a sua informação mais depressa dariam ao seu animal doméstico do que ao seu chefe. É? E a verdade é que, no fundo, são 2 gerações muito perto uma da outra, mas que as duas têm um approach muito diferente. Portanto, nós, como empresas, temos de respeitar e temos de dar a opção ao cliente e ao consumidor deles poderem dizer o que é que querem que nós possamos fazer com a informação que têm.
Eu acho interessante sempre este caso dos millennials com a geração Z, a diferença de comportamento. A verdade é que os millennials são a última geração que ainda se lembra de ver, que assistiu à internet, ao nascimento da banda larga, aos smartphones, e lembra-se perfeitamente o que era não ter internet ou ter de esperar que alguém desligasse o telefone em casa para poder ir 30 minutos à internet e, portanto, se calhar, não é, com a escassez, depois veio o excesso e talvez tenha agora, lá está, essa facilidade de dar dados ou de estar na internet, que a geração Z já é uma geração que nasce noutro contexto, já muito online, já muito, quase que os telemóveis sempre foram smartphones e não eram, e portanto acho que isso é uma consciência do equilíbrio que é preciso fazer, maior do que os millenniums. Exato. Isabel, suspeito que no setor da saúde toda esta relação ainda seja mais difícil de gerir, ou pelo menos mais sensível. Sem dúvida. Na saúde eu até acrescentaria um ponto terrível, que é todo o nosso cuidado com a cibersegurança hoje é absolutamente core, porque mais do que a privacidade dos dados, imaginem o que é um hacker entrar e baralhar os dados. Portanto, é o pior cenário que se possa imaginar. E de facto hoje no setor da saúde temos muito cuidado com tudo o que se passa em termos da segurança dos dados. Desde logo aquilo que a Sofia disse é absolutamente fundamental, e a relação que as pessoas têm, mesmo dentro das mesmas gerações, que têm com os dados, obviamente que é muito diferente, e portanto nós hoje temos uma regulação a nível europeu que eu até diria que, enfim, até exageraram um bocadinho, mas mais do que isso, a preocupação com a cibersegurança. E isso posso-vos dizer que ainda há bem pouco tempo estive numa conferência nos Estados Unidos em que o CIO de um dos maiores hospitais americanos ainda não tinha recuperado mentalmente de um ataque que teve, em que baralharam todos os fecheiros clínicos de centenas de processos clínicos, mas não tinha recuperado mesmo mentalmente, e estou a falar a sério, quer dizer, não estou a brincar, e isso de facto tira-me o sono. Lá está. É um investimento grande que hoje temos que fazer e que acrescenta aos nossos custos. Tal como falávamos há pouco, não é? Aqui da mão humana, que continua a ser. É isso que eu ia acrescentar. E como a Sofia muito bem disse, a última linha de defesa é a tecnologia, porque a primeira linha de defesa são os nossos colaboradores. E hoje o que nós fazemos muito é investir na literacia dos nossos colaboradores, dos nossos médicos, dos nossos enfermeiros, dos nossos administrativos, e no cuidado fundamental que é preciso ter com a segurança dos dados, com a privacidade e depois com a própria segurança que temos de hoje, todas as tecnologias que existem para no fundo, entrarem nos nossos sistemas, e isso é que é de facto a primeira linha de defesa, são de facto todos nós. E nenhum de nós está fora dessa equação. Aliás, este senhor que eu assisti nos Estados Unidos dizia: a pergunta não é se vamos ter um ataque, a pergunta é quando. E portanto aquilo que as empresas têm que estar é obviamente preparadas para esse ataque, e a primeira linha de defesa que volta a existir somos todos nós. António, vocês têm, lá está, duplos desafios, porque também acaba por ser toda esta quantidade de dados que têm dos consumidores, que depois também permite fazer campanhas direcionadas, não é? Perceber onde é que está o público-alvo de cada marca, de cada indústria. Aqui como é que se gera também isto? Porque é uma coisa que é usada com um sentido, não é? E que otimiza a experiência do utilizador, mas depois também não pode ser invasiva. O mundo digital não é para a maior parte das empresas de grande consumo enquanto tal. Nesta lógica de interação com o consumidor, não trouxe grandes vantagens às grandes empresas. Já que tornou coisas que nos eram proprietárias acessíveis a todo o mundo. E, portanto, nesse sentido, nem é uma lógica especialmente boa. A única lógica, para dar um exemplo, no passado as grandes empresas, os grandes anunciantes, tipicamente nós somos o maior anunciante em Portugal e somos o segundo maior do mundo. O nosso preço de compra de um contacto era infinitamente mais baixo do que qualquer outra pessoa que entrasse no mercado. Hoje em dia o nosso preço de contacto com o consumidor é exatamente o mesmo do que qualquer outra companhia. Portanto, isso traz-nos desafios novos ao nosso modelo de negócio. A individualização não é a coisa mais importante para as empresas de grande consumo.
pode ser super importante para uma série de empresas de nicho, etc. Mas quando faz o seu negócio, portanto, o cálculo do Unilever é que 2 bilhões de pessoas por dia compram os nossos produtos. E esta escala é melhor servida por outros meios do que por meios individuais, de tocar consumidor a consumidor. Esta lógica, que será seguramente uma lógica do futuro, portanto, e no futuro já há países onde mais de 50% do advertising é por via digital. Em Portugal não, andamos talvez nos 20%. Mas esta lógica do futuro de interação será seguramente maioritariamente digital. Isso fará com que deixemos de ter aí uma lógica de vantagem de custo para passarmos a ter uma lógica de vantagem de conhecimento, mantendo uma das pernas que hoje em dia temos, mas perdendo outras que nos são importantes. To cut a long story short, é um caminho, mas não é um caminho que seja para nós tão útil como é a tantas outras empresas, porque a nossa lógica é sempre uma lógica de, se quiser, de caçadeira e nunca uma lógica de carabina, ou pelo menos tradicionalmente é uma lógica de caçadeira, portanto chegar a milhares e milhões de pessoas de uma única vez e não a lógica de chegar à Inês, ou à Isabel, ou a si, uma a uma. E, portanto, vamos ter que mudar de uma lógica para outra ao longo do tempo. E agora... És mais um míssil terrar. Sou mais um míssil terrar. E agora estamos mesmo na reta final, gostava só que me respondessem uma última pergunta. Estamos em 2020, não é? Inicia-se uma nova década, qual é que acham que vai ser o verdadeiro desafio nos vossos setores? Resposta muito rápida. Primeira que lhe surgiu na cabeça, Sofia. Acho que o desafio é como acelerar a transição energética e como entregar ao consumidor aquilo que ele gostaria de ter, com um pricing também que se coaduna, porque temos muitas influências em relação ao pricing que são externas às empresas do setor e, portanto, como é que nós conseguimos fazer o bem, como dizia o António, fazer o bem do planeta, não é? Contribuir para um planeta mais verde, contribuir para o que os consumidores querem e no fundo, fazê-lo de forma que possa ser possível aos consumidores e aos clientes comprarem. Isabel? Eu diria dois. Por um lado, a gestão da mudança, num setor que, como nós falámos, é muito conservador, e, por outro lado, a capacidade ou não de adotarmos muito rapidamente todas as potencialidades da analítica avançada. António? Eu acho que, do ponto de vista da indústria específica, claramente, os maiores desafios são todos os desafios sustentáveis e no imediato é o plástico. Quer dizer, se quiser, o que é que vão ser os próximos 5 anos para grande consumo, vamos ter que resolver esta crise de plástico que o consumidor hoje em dia percebe como tal e que vai ter um enorme impacto na nossa indústria daqui no próximo ano, nos próximos 3 anos, nos próximos 4 anos. Isso não tenho dúvida nenhuma que é a maior crise da indústria, porque o público a escolheu assim. Poderíamos falar bastante sobre isto, mas pronto. A outra que me preocupa imenso a prazo é a autorregulação. A capacidade desta indústria se autorregular, que demonstrou sempre conseguir fazê-lo bem, não estando sujeitos a uma quantidade enorme de legislação que vem sobre nós, que é tipicamente mal pensada, impossível de aplicar e que nos deixa a todos numa situação terrível, que é querer cumprir leis que não entendemos exatamente e que são país a país, quando esta indústria é uma indústria global. Ok. Muito obrigada, Sofia Tenreira, Isabel Vaz, António Casanova. Muito obrigada por terem estado aqui neste painel, o último painel do dia. Obrigada a vocês, os resistentes, ficaram aqui para o último painel do Building the Future, do primeiro dia do Building the Future. Obrigada à Microsoft por me ter convidado para estar aqui. Foi um prazer e até para o ano, espero eu. Adeus.